Boa tarde, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ari, eu sou professor de Direito Tributário do curso Êxito Preparatório para a OAB. Hoje trago para vocês uma aula diferente, uma aula sobre a reforma tributária. O que o seu examinador da OAB pode te cobrar sobre a reforma tributária? A reforma tributária é a alteração que começou com a Emenda Constitucional 132 de 2023. Ela alterou a Constituição para prever uma nova forma de tributação sobre o consumo. Ela trouxe novos impostos, previu a extinção de vários tributos, trouxe novos princípios e, posteriormente, recentemente, foi sancionada essa semana a Lei Complementar 214 de 2025, que regulamenta essa reforma tributária. Então, meus caros, a tendência é que ela passe a aparecer na prova de vocês. O texto da reforma, ele é muito longo. E a lei complementar que regulamenta, mais longo ainda, são mais de 500 artigos. Então, fique ligado nessa aula, preste muita atenção, porque eu vou passar para vocês os pontos que têm maior probabilidade de cair na sua prova, de forma objetiva, de forma mais eficiente possível para o seu estudo. Então vamos começar? Vamos aqui para o quadro e eu vou te explicar qual que é o tronco central da reforma tributária. Para entender a reforma, nós precisamos entender como era antes e o que ela quer fazer. Então vamos começar? A nossa tributação sobre o consumo, ela foi repartida em diversos impostos diferentes. Então, eu vou colocar aqui no quadro. Nós temos uma caixinha, que é a caixinha dos produtos industrializados, que são tributados pelo atual sistema pelo IPI. Temos outra caixinha, que é a caixinha das mercadorias. E as mercadorias são tributadas pelo ICMS. E temos uma terceira caixinha, que é a caixinha do imposto municipal, que todo mundo conhece, que é a caixinha do ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Além desses três impostos, na área federal, junto aqui com o IPI, também temos mais um tributo diferente, que é o PIS/COFINS. PIS/COFINS são contribuições de financiamento da Seguridade Social que incidem sobre a receita das empresas. Então, atualmente, esse é o quadro dos impostos que gravam o consumo, a tributação sobre o consumo. E a reforma tributária mira esses impostos, esses tributos. Por quê? Porque pense comigo, meus caros. Temos alguns itens da nossa realidade que vão ser tributados pelo IPI porque são produtos industrializados. Outros são mercadorias, como eu disse, que geram pagamento de imposto ou de serviços. Correto? Só o que acontece? Existe muito litígio, muita discussão sobre, na prática, quando nós vamos ter um produto industrializado, quando nós vamos ter uma mercadoria, quando nós vamos ter um serviço. Por quê? Porque as alíquotas, a carga tributária é diferente. Então, se tivermos diante de um serviço, a carga tributária vai ser X. Se estivermos diante de uma mercadoria, vai ser 2x, 3x no IPI. Então, isso gera o quê? Litígios, discussões. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a discussão desse tema. Muito se discutiu sobre a tributação de software, software por encomenda, ou aquele software já de prateleira que a gente só baixa via download. Havia uma discussão sobre se, nesse caso, seria o software que a gente baixa, seria uma mercadoria ou seria um serviço? Porque ali nós temos o quê? O serviço de desenvolver esse software. Mas temos também o CD, a mídia, ou download que é feito
que é entregue, que é fornecido para o consumidor. Então, depois de muita discussão, houve idas e vindas, vários processos na justiça, esses processos multitudinários, se decidiu que deveria incidir o ISS. E temos várias discussões a esse respeito. Por exemplo, quando é que teremos uma industrialização ou um serviço? Isso pode gerar confusão também. Quando vai ser uma industrialização, quando vai ser um serviço? Então, diante dessa litigiosidade, dessa complexidade, um dos primeiros pontos foi o seguinte: vamos criar um imposto só, uma grande caixa aqui, imposto só, que comporte dentro tudo isso. Tudo isso pode ser tributado por um imposto só. Então, o que acontece quando isso acontece? Não importa mais discussão se é um produto industrializado, se é uma mercadoria, se é um serviço. Importa apenas se é um bem ou serviço. Tudo vai pagar o novo imposto. Então não vai existir essa discussão. E outra discussão, vai ter alguns pontos, meus caros, que eles vão estar aqui, ó. Ou seja, não vai ser nenhum nem outro. Ele vai ter no âmbito de não incidência, gerando mais discussões. Contribuintes ingressando com inúmeros processos na justiça para dizer que não tem que pagar o tributo. Então, como temos uma caixa gigante que comporta todas essas formas de consumo, todos eles passam a ser tributados pelos novos impostos. Correto? Correto. Simplificando o sistema. Esses novos impostos, tributos melhor, são dois: a imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, famoso IBS e CBS. O IBS é imposto de competência compartilhada dos estados, Distrito Federal e municípios. A CBS é uma contribuição de Seguridade Social de competência da União Federal. Embora sejam dois tributos diferentes, eles são como que dois gêmeos univitelinos. Eles são instituídos pela mesma lei complementar. Eles seguem basicamente o mesmo regramento. Então, com isso, se simplifica o sistema. Outro ponto que mereceu essa reforma residia exclusivamente nesse imposto aqui. Apenas num desses impostos trazia um maior problema, que é o ICMS, o Imposto de Competência dos Estados e do Distrito Federal. Vamos deixar apenas ele aqui no nosso quadro. Vamos entender qual era o problema dele. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, correto? Então, por ser o imposto de competência estadual, nós temos ainda, né? 26 legislações estaduais e uma legislação do Distrito Federal sobre esse único imposto, o DF. Imagine a complexidade que é para a empresa acompanhar toda essa complexidade de legislações diferentes, às vezes conflitantes. Então, isso era outro problema que tinha que ser resolvido. Foi resolvido? Espera-se que tenha sido resolvido. Por quê? Porque extinguindo-se o ICMS, instituindo apenas um imposto, que é o IBS, há apenas uma única lei complementar. Única lei complementar que institui esse imposto. Facilita bastante a vida do contribuinte. Mas, professor, como que é essa história de uma única lei complementar? Então, os estados perderam a sua competência? Não. Os estados ainda têm competência para fixar o quê? As alíquotas.
as alíquotas que são devidas nesse imposto. Então já temos dois fatores de melhoria: a extinção de todos aqueles tributos, redução a dois, que caminham juntos. No ICMS, a extinção desse tanto de legislação diferente e a concentração numa única legislação, e temos mais uma discussão. Essa outra discussão, ela tem um exemplo bem famoso. Todo mundo conhece o famoso caso da discussão do sonho de valsa. O que vocês acham? Sonho de valsa, ele é um waffle ou é um bombom? O que vocês acham? Responderam aí? Então, se for o waffle, ele vai pagar a alíquota X. Se for o bombom, paga a alíquota X e meio, uma alíquota maior. O que isso gera? Litígios, processos judiciais, complexidades, custos. Então, outra medida da reforma tributária foi acabar com essa diferença de alíquota. Agora, os estados fixam as suas alíquotas, correto? Mas tem que ser a mesma alíquota para todas. Vou pôr até de uma cor diferente, para destacar. Para todas as operações, com quaisquer bens ou serviços. Todas. Mesma alíquota para todas as operações. Então, reduz mais ainda a complexidade. Tem mais um problema nesse imposto, que é o ICMS. Ele é devido na origem. Professor, o que significa dizer que o ICMS é devido na origem? Significa o seguinte: se temos uma empresa em Minas Gerais que vende uma mercadoria para o Rio de Janeiro, o imposto é recolhido em maior parte em Minas Gerais. Então ele é devido na origem. O que isso provoca? Isso provoca a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal acontece pelo seguinte: um Estado ele quer atrair a maior quantidade de empresas para o seu território, para ele gerar emprego, gerar renda, gerar mais impostos para ele. O que ele faz para atrair essas empresas? Concede benefícios, incentivos fiscais, redução de carga tributária. Então, o Estado A concede X benefícios fiscais, porque é devido na origem. Imposto é devido na origem, onde a empresa está. O Estado B, visando atrair essas empresas para o seu território, concede 2x de benefício fiscal. O Estado C olha para os outros dois estados e concede 3x. Então vira uma guerra fiscal que causa uma erosão da base tributável. Entende? A reforma tributária também enfrentou esse problema. A reforma tributária, ela acaba com a tributação na origem e, em seu lugar, vai colocar uma tributação no destino. Então, se um estado de São Paulo vende um produto para um consumidor na Bahia, o imposto é devido agora na Bahia. Com isso se encerra a guerra fiscal. Porque não adianta os estados concederem benefícios fiscais para atrair empresas se o imposto é devido no destino, onde estão os consumidores. Compreende? Esse, então, é um esqueleto da reforma tributária, os problemas que ela tentou resolver. E como que fica o quadro de tributos pós-reforma tributária? Nós já vimos que esse é o IBS-CBS. Esses são os problemas que buscam ser resolvidos com a reforma. Então, vou colocar no quadro aqui para vocês, isso aqui eu acho importante para a prova do exame de ordem. Vou colocar aqui os tributos que existiam, que era o IPI, né, novamente, a PIS e COFINS federal, né,
o ICMS estadual e o ISS municipal, correto? No lugar desses três aqui, ó, todos eles, IPI, vai ser criado a CBS federal e vai ser criado o IBS, que vai ser de competência compartilhada desses dois aqui. Mas tem um pequeno problema. O IPI, ele possui, além da função arrecadatória, a função extrafiscal. O que significa que, além de arrecadar recursos para o Estado, ele interfere também na situação, visando desestimular um comportamento, ou estimular um comportamento. Por exemplo, a alta tributação dos cigarros. Eleva-se a alíquota de IPI para aumentar a carga tributária e, com isso, desestimular o consumo. Isso iria se perder. Então, para não se perder, foi instituído um tributo novo para exercer essa função do IPI, que terá suas alíquotas reduzidas a zero. Esse tributo novo, que também é federal, vai ser o imposto seletivo, também chamado de Sintex, também chamado de imposto do pecado. O imposto do pecado, a Sintex, ele incide, ele agrava a tributação dos bens que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Correto? Então, é isso, meus caros. Entendam que agora estamos trabalhando com novos tributos. Esses tributos. Os tributos antigos não vão ser extintos de imediato. Há um período de transição até serem extintos. O IPI, a PIS e a COFINS, como é federal, já vão ser extintos em 2027. Ano que vem, 2026, esses tributos passam a ser cobrados com alíquota teste. Já em 2027, o CBS, Imposto Seletivo, já são integralmente instituídos e cobrados. Agora, o IBS, como é mais complexo essa substituição, eles vão ser paulatinamente aumentados ao longo do tempo, e esses aqui vão ser reduzidos até sua completa extinção e substituição no ano de 2033. E aí resta mais uma questão importante. Como que vai ser administrado esse novo tributo de competência compartilhada? Vão todos os estados sentar e administrar esse tributo ao mesmo tempo? Esse imposto ao mesmo tempo? Sim e não. Não vão administrar diretamente, mas vão administrar através de uma entidade nova chamada Comitê Gestor. Comitê Gestor, já instituído pela Lei Complementar, que saiu essa semana, é o responsável pela administração do ICMS e do ISS. Correto? Então, em linhas gerais, meus caros, esse é o novo sistema tributário que vamos ter a partir de 2026, 2027 e com a transição completa em 2033. Tá? Esses são os pontos essenciais que eu gostaria que vocês guardassem. A extinção dos tributos antigos e a criação destes novos tributos. Isso aqui tem muitas chances de cair na sua prova do OAB. Então, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, tá? Estamos aqui por vocês, para vocês e com vocês. Grande abraço e até a próxima.